Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova FM. Este é o Papo de Parça, um programa que você vai acompanhar durante todo o ano, produzido pelos alunos da Universidade Católica de Santos. E aqui a gente vai falar muito sobre futebol, vamos debater, vamos informar e também vamos cornetar. Meu nome é Jefferson Fraga, estarei no comando desta nave de loucos que tem ao meu lado Rafael Nunes. Muito bom dia, Rafael. Muito bom dia, Jeff. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Matheus Catira. E a você, ouvinte de casa. Vamos estar aí durante todo o ano falando sobre futebol, descontraindo um bate-papo bem legal. Outro louco que está ao meu lado para bater um papo de parça durante todo este ano é Matheus Catira. Muito bom dia, Matheus Catira. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Rafael, Gabriel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos dar um pontapé inicial aí para vocês aí nesse grande programa chamado Papo de Parça. O integrante final da nossa trupe é Gabriel dos Santos, ele que promete cornetas afiadas durante este 2017. Bom dia, Gabriel. É isso aí, tá merecendo, vai levar a corneta. Bom dia, Jeff, bom dia, Catira, bom dia, Rafa, bom dia a todos os ouvintes da Boa Nova. É um prazer, né, nosso Papo de Parça aqui, cada vez crescendo mais e agora entrando aí nessa nova jornada, participando aqui da Boa Nova. E você que tem o seu recado, você que tem a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio também, você pode enviar para a Rádio Boa Nova. Se você quer criticar o locutor, quer criticar os comentaristas, ou quer elogiar também, quer fazer uma sugestão ao nosso programa, fique à vontade. Tudo isso chegará até nós, né? E como nós somos um programa democrático, se a gente quiser, a gente muda. Se não, a gente não muda e continua assim. E um dos destaques do nosso programa, se não o principal destaque, é o Campeonato Paulista de Futebol. Chega na sua fase quarta de final, os times grandes entram em campo sábado e domingo. Hoje tem Santos e Corinthians entrando em campo e amanhã São Paulo e Palmeiras jogam. E claro, a gente vai dar muito pitaco sobre o Campeonato Paulista. Mais pra frente tem Libertadores, meio de semana tem Copa Sul-Americana, enfim, tem muita coisa pra gente falar nesse Papo de Parça. Vem, participa conosco, acompanha a nossa roda de conversa aqui. Muito bom dia, meu caro Rafael Nunes. O Santos vai jogar contra a Ponte Preta. O primeiro destaque de hoje é o Santos Futebol Clube. Então sobe o hino do Peixão. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o nome. O Santos talvez tenha o desafio mais complicado de todos os grandes, né, Rafão? Não pelo futebol que a Ponte Preta tá apresentando, mas por conta da tradição, né? Quem os outros clubes vão enfrentar nem se compara à equipe da Macaca Campineira, não é não, Rafão? Exatamente, Jeff. Amigos de casa, o time da Ponte Preta, mesmo não estando numa ótima fase, demonstrando bom futebol, costuma embaçar nessas fases decisivas. A gente pode lembrar um caso aí de casos recentes. Corinthians foi eliminado pela Ponte nas quartas de final em pleno Pacaembu. Foi um jogo ali que aconteceu aquelas histórias do Júlio César, já tem um tempo, mas é um caso recente, né? E a Ponte tem no seu plantel, né, o William Potker, que é um dos artilheiros do Campeonato Paulista, junto com o Enan do Santo André, que não joga mais na competição, e o Gilberto do São Paulo. Então, o Potker, ele pode dificultar a vida do Santos nesse primeiro jogo e por que não no segundo? O Potker que marcou contra o Palmeiras no meio da semana, né? Fez o gol derradeiro lá da vitória por 1-0 contra o Palmeiras. E o Santos vem pra partida, vem com força máxima, né? Depois de poupar no meio da semana contra o Novo Horizontino. Foi um joguinho bem chato contra o Novo Horizontino. Volta a campo e o Dorival deve levar força máxima. À exceção do Zeca, que pode ser o desfalque na partida de hoje, porque ele ainda sente dores na coxa. Então o Santos deve ir a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo, que ganhou a posição do Kleber, apesar que o Kleber tenha sido muito bem na quarta-feira. Jean Mota continua improvisado lá na lateral esquerda. Renato, Thiago Maia e Lucas Lima. Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Então o Santos com força máxima, né, em exceção ao Zeca, que ficou meio indefinida a situação dele, né? O Zeca chegou a ser poupado da partida do último final de semana por conta de um desgaste. Ele foi até relacionado, mas saiu, né? Ele foi relacionado, mas
no intervalo ele foi pra casa, foi liberado. Exatamente. Então Difícil a situação do Zeca, né? Porque ele havia sido poupado no final de semana passado, Sim. né? O Zeca foi poupado no final de semana passado por conta de um risco de lesão. Na quarta-feira também não entrou em campo, foi relacionado, bem lembrado pelo Gabriel, não entrou, acabou saindo no meio do jogo, foi embora pra casa. Situação estranha do Zeca, hein, Catirá? Exatamente, né? E nesse momento acho que é melhor resguardar o jogador pra não ter um risco maior de lesão, né? Uma lesão mais grave. E ainda mais o Zeca que tá sendo cobrado pela torcida, então é melhor ele ficar um pouquinho de molho pra não se complicar, não só com a torcida, mas em campo também, no rendimento dele. Exatamente. Ponte Preta e Santos. Ponte Preta vai fazer o jogo em casa, vai fazer o jogo diante da sua torcida. O Santos chegou até a propor a mesma história que o São Paulo, né? Torcedor ouvinte, o São Paulo, ele vai jogar as duas partidas no Morumbi, né? O Linense acabou, digamos assim, vendendo o mando de campo. O Tricolor, então, vai jogar duas vezes no Morumbi, né? Uma com o Linense como mandante e outra como o São Paulo como mandante. O Santos chegou a propor isso para a equipe da Ponte Preta, mandar os dois jogos no estádio do Pacaembu, né? Então os dois jogos seriam no estádio municipal do Pacaembu, mas a Ponte Preta falou: recusou não. Prontamente, né? Recusou com gosto. Com gosto, falou: não. Faço questão de jogar diante da minha torcida, então vai jogar no Moisés Lucarelli, Catirá. Até tweetou, né, do Twitter oficial da Ponte, né, que é minha casa, sua casa, nossa casa. Exatamente. Só jogamos no Majestoso, algo assim, né? É uma atitude correta da diretoria da Ponte. Exatamente. Porque você, por mais que esses times sejam do interior, Ponte Preta, que é um time de Série A, Novo Horizontino, Linense e Botafogo de Ribeirão Preto, por mais que sejam do interior e não tenham grandes jogadores como tem essas equipes da capital, eles têm a chance de poder dificultar no primeiro jogo por jogarem no interior, porque os estádios do interior são muito próximos, os estádios, a torcida fica muito próxima do campo, então isso de uma certa forma causa uma pressão nos times grandes e dificulta a vida deles. Então eu tenho essa teoria, eu acho que as diretorias, principalmente a diretoria do Linense, deveria ter pensado nisso. Mas vale lembrar que o Santos manteve o jogo da volta no Pacaembu, né? Propôs dos dois serem no Pacaembu, como o Jeff já ressaltou, sim, mas levou o jogo que seria na Vila Belmiro para o Pacaembu e joga na capital. Também depois do público vexatório no meio de semana, né? Pouco mais de 3 mil pessoas compareceram à Vila Belmiro. E o Santos teve prejuízo, né? Mas eu creio que pro Santos não tem tanta diferença ele mandar o jogo ou na Vila. Acho até melhor ele mandar no Pacaembu, porque a torcida de São Paulo vai ao Pacaembu. Só que a força do Santos na Vila é muito maior, né? É muito maior. E a Ponte Preta é um time carrancudo. Eu acho que a Ponte Preta vai dar trabalho pro Santos, mesmo não estando nessa boa fase que a gente citou mais cedo. Não tem sido, viu, Gabriel? Permita discordar de você. Eu acho que esse ano, especificamente 2017, o Santos não tem ido bem na Vila, né? Teve derrotas importantes, pressão em cima do time. Então, não sei se agora, numa fase final, né? Eu se fosse diretoria do Santos, teria colocado outros jogos pro estádio do Pacaembu, né? Ainda na fase classificatória do campeonato, até para tirar um pouco o foco do torcedor, que a pressão dentro da Vila Belmiro estava muito grande, né? Pelo futebol que o Santos vinha apresentando. Então, eu tomaria essa atitude antes. Agora, não sei se é válido. Claro, o estádio do Pacaembu tem capacidade maior, chama o torcedor, não é sempre que o Santos está jogando lá. O torcedor de São Paulo comparece, sim, ainda mais numa fase decisiva de campeonato. E a grana, né? Exatamente, tem a questão do dinheiro também. Mas, veja, em questão técnica, falando o português, como o próprio Dorival Júnior fala, jogadores falam, a questão técnica da Vila Belmiro favorece demais o Santos, sim, né? Foi esse ponto que eu toquei. Exatamente, a estrutura da Vila Belmiro favorece o Santos. Então, não sei se especificamente contra a Ponte Preta, que é um time carrancudo, que nem o Rafael comentou, se o Santos fez uma boa escolha, não sei. Acho que contra a Ponte Preta eu mandaria na Vila mesmo. O que vocês acham? Eu também. Eu acho mata-mata, né? Mata-mata. Eu acho que o Santos fez uma decisão aí que pode custar caro no futuro, né? Porque vai que perde hoje. Se sair perdendo hoje, já é uma pressão a mais. Além de não jogar em casa, entre aspas,
já entra com um placar negativo. Exatamente. E a Ponte Preta, que vem com um reforço, né, para essa fase final do Campeonato Paulista. A Ponte contratou o Renato Cajá, né? Recontratou o Renato Cajá, né? O Renato Cajá fez muito sucesso na Ponte Preta 2 anos atrás, acabou saindo, foi jogar no Catar, voltou pro Bahia, não foi bem. E a Ponte Preta anunciou a contratação do Cajá, já inscreveu ele no Campeonato Paulista e conta com ele pro jogo de hoje. Então o Cajá pode ser uma novidade na equipe da Ponte Preta, que é aquele meio armador que distribui um pouco mais o jogo. A Ponte Preta do meio pra frente, né, ainda mais com o reforço do Cajá, também tem um bom time. Então é bom ficar ligado. A Ponte não vinha jogando bem, isso é fato. Treinador interino, problemas, principalmente aquela questão do William Potker, mexeu um pouco com ele, vai pro Corinthians, vai pro Inter, mas o Potker focado, ele é um excelente jogador, ele é um ótimo atacante e pode fazer a diferença pra Ponte. Exatamente aquilo que o Gabriel falou. Se o Santos sai perdendo no primeiro jogo, toma, sei lá, uns 2-0, um placar desse tipo, pra reverter depois no próprio Pacaembu, eu acho que vai ser complicado. Você não acha não, Catira? Exatamente, né? A Vila é essencial para o Santos, né? Acho que, como você mesmo disse, né? Acho que dá pra ter levado o jogo pra São Paulo na primeira fase, né? Um jogo contra o Ituano, talvez, ou contra um outro time menor de expressão, né? Agora a Ponte Preta, né, uma boa equipe também. Conta com os artilheiros, William Potker e Luca, né? A dupla que era para estar no Corinthians. Exatamente. Um ainda joga no Corinthians, que é o Luca, né? Que ainda pertence ao Corinthians, né? E o William Potker, que foi, assim, um fiasco para a diretoria do Corinthians. Né? E vale lembrar que a Ponte vem embalada de uma vitória contra o Palmeiras, que é o melhor time do campeonato. Exatamente. Claro, contra um Palmeiras naquelas, né? Era um Palmeiras totalmente reserva. Mas eu tenho a teoria de que time reserva do Palmeiras é melhor do que o do São Paulo e melhor do que o do Corinthians. Alguns atletas ali do Palmeiras, do time reserva do Palmeiras, jogaria, arrisco mais, hein? Nos outros 3 grandes, assim, determinadas posições ali com o pé nas costas, né? Eu concordo totalmente, mas aí é que tá, né? Time reserva tem sempre aquilo. A Ponte Preta não jogou bem de novo contra o Palmeiras, então fica a expectativa para o jogo de logo mais. Então, 4 da tarde de hoje, tem Ponte Preta e Santos no Moisés Lucarelli, abrindo as quartas de final do Campeonato Paulista. Nós vamos seguir a ordem de quem joga, tá? Então nós começamos falando do Santos, porque o Peixe é quem entra em campo primeiro, e na sequência nós vamos para quem entra em campo depois, que é o Corinthians. Sobe o hino do Timão! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. O Corinthians também tem o primeiro jogo fora de casa, enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto. Esse time do Botafogo, algumas partidas que eu vi desse time do Botafogo me pareceu uma equipe bem organizada taticamente. Não tem grandes jogadores, mas é uma equipe bem organizada. Não sei se estou prevendo algo ruim, mas eu sinto que vai ser um jogo truncado, vai ser aquele jogo disputado, bola a bola, porque o Corinthians também tem um sistema defensivo muito sólido, é um time que faz poucos gols, né? Só pra você ter uma ideia, o Corinthians disputou 15 jogos na temporada e fez 15 gols. Então, é uma média de 1 gol por jogo. Quer dizer, o Corinthians fica ali naquele 1-0, 1-0, 1-0. Digo pra você, ouvinte torcedor da Rádio Boa Nova, tem a tendência de ser o jogo mais chato dessas quartas de final do Campeonato Paulista. Vocês não acham, meus parças? Então, o Botafogo, eu acho que ele vai pra cima, assim, do Corinthians. Eu acho que não vai ser um jogo chato. Acho que o Botafogo é a única chance do Botafogo no campeonato, nesse confronto, é a partida de logo mais, né? Então, não creio que seja um jogo chato. É claro que a proposta de jogo do Corinthians, né, propõe que a gente pense isso, né? Que o jogo seja um pouco chato, até porque o ataque do Corinthians ainda tá se encontrando. O Fábio Carille conseguiu ajeitar o Corinthians na defesa. Eu acho que o mais importante é não tomar gol. Então, agora eu acho que o Carille vai ter um pouco mais de paciência para ajeitar o ataque, né? O Romero tá voltando agora da seleção, já marcou um gol na última partida contra o Linense. E prevejo um bom jogo, sim. Eu acho que não vai ser essa chatice toda, não.
Eu concordo com o Catira. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado, até pelo Corinthians jogar fora de casa. O Corinthians tem feito boas atuações fora de casa. Tá jogando até melhor fora do que jogando na arena. E conta com um ataque aí que tá surpreendendo, né? O Pedrinho que se machucou, né? Se machucou, vai fazer exames pra ver se vai pro jogo. Tem o Léo Jabá também que desencantou na última partida contra o Linense. E o Jô, né? O Jô que tá marcando sempre em clássico aí. Vamos ver se ele consegue colocar a bola pra dentro numas quartas de final. O Jô já se mostrou decisivo e é uma decisão. O Corinthians precisa dele. O Jô é artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista. O Jô tem 4 gols marcados, 3 foram em clássicos. Acho que são 5. São 5 gols marcados. Acho que são 4. São 4 no Paulistão e 1 na Copa do Brasil. São 5 gols marcados com 3 em clássico. Ah, claro. Então são 5 gols marcados do Jô, né? E 3 foram em clássicos, né? 1 pela Copa do Brasil. Ele marcou 1 na Copa do Brasil contra o Luverdense, no jogo de volta. Exato. O outro contra o São Paulo, 1 contra o Santos e 1 no clássico contra o Palmeiras. E na primeira rodada contra o São Bento, na vitória de 1-0. Que foi chorada, sofrida do time do Corinthians jogando fora de casa. Então, Corinthians jogando fora de casa contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Jogo das 18h30, horário de Brasília. Então, logo mais 18h30 tem Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians. Meus caros ouvintes da Rádio Boa Nova, não perca, porque final do programa, todos os parças vão dar os seus palpites, hein? A gente vai falar os resultados que a gente acha que vai dar nessas quartas de final do Campeonato Paulista, né? Bom, pelo que eu já falei de Corinthians aí, você já até imagina o meu palpite, né? Os caras aqui estão acreditando num jogo melhor, num jogo aberto, eu tô acreditando num jogo feio, truncado. Bom, eu não dei minha opinião. Cara do Corinthians. Eu acho que vai ser... Bom... Vocês vão ver no final, hein? Vocês vão ver no final. Todos nós vamos dar os nossos palpites. E aí, na semana que vem, nós veremos quem acertou e quem errou. Ô, Rafão, você queria falar do Jadson, né? Antes de falar do Jadson, da minha opinião, acho que eu concordo com os colegas aqui, Gabriel e Catira. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, vai ser um jogo disputado, porque o Botafogo, por jogar em casa, vai em busca da vitória, porque é a única chance, como o Catira mesmo abordou, de ganhar um jogo, de tentar dificultar a vida do Corinthians. E o Corinthians vai tentar demonstrar um bom futebol pra torcida. E o Jadson que tá voltando, né? Marcou gol na rodada passada e vem melhorando seu rendimento conforme vai passando as partidas. Vai adquirindo ritmo de jogo, porque tava na China há muito tempo. E é basicamente isso. Pra quem acreditava que o Corinthians era a quarta força do estado, tá aí, ó. O Corinthians é o vice-líder geral e tá a 2 pontos do Palmeiras, ou 1, se eu não me engano. E 1 ponto. 1 ponto do Palmeiras. Olha aí, se o Palmeiras empatar um jogo e o Corinthians ganhar os 2, o Palmeiras é líder geral. E isso significa o quê? Que se o Corinthians passar de fase, decide sempre em casa, decide sempre na arena. Embora isso não seja uma coisa muito boa pro Corinthians, né? Que já foi eliminado diversas vezes jogando em Itaquera. Mas, vamos ver, eu acho que dá Corinthians. Já antecipando, o meu palpite vem no final, mas eu acho que vai dar Corinthians. Acho que vai dar Corinthians, mas claro, ele não vai revelar o placar, porque o placar é só no final, meus caros ouvintes da rádio Boa Nova FM. Então, fim de papo do Corinthians aí? Isso. Fecha a conta do Corinthians. O Corinthians enfrenta a equipe do Botafogo de São Paulo, relembrando você, Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians, logo mais, hoje, 18h30, horário de Brasília, fora de casa, o Timão vai tentar aí já garantir uma boa vantagem para vir jogar tranquilão dentro de sua arena. E seguindo a sequência dos clubes conforme o horário e dia que eles jogam, agora é a vez do tricolor paulista. O São Paulo sobe o hino. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Meus parças, o São Paulo que conseguiu um acordão aí com o time do Linense, né? O adversário do São Paulo decidiu vender o mando de campo. O São Paulo vai jogar as 2 partidas no seu estádio. Não vai precisar viajar até Lins, jogará as 2 no estádio do Morumbi. A primeira com o mando, entre aspas, bem entre aspas, do Linense, né? Que é a partida deste domingo, 4 horas da tarde, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, e a volta com o mando de do São Paulo, também no mesmo estádio, né? E o presidente do Linense chegou a alegar a questão financeira, né? Porque, obviamente, o Morumbi vai acabar enchendo
principalmente na primeira partida, que é onde o Linense arrecada a maior parte. Então, melhor para a equipe de Lins na questão financeira. Pior para o campeonato, não é, meus parças? Pra mim é uma decisão totalmente equivocada, né? Porque se o Botafogo tem se o Linense tem alguma chance de avançar no campeonato, seria disputando o jogo em casa. Mas o futebol é uma caixinha de surpresa, não dá pra saber o que vai acontecer. Talvez o Linense consiga uma vaga milagrosa aí jogando 2 vezes no Morumbi. O São Paulo não tem feito boas partidas, ganhou no meio da semana e finalmente não levou gol. Isso é uma coisa que precisa ressaltar. Ganhou do São Bernardo com gol do Gilberto, que tem jogado muita bola, o Gilberto. Só não é titular por causa do Prato, né? Porque não tem como colocar um cara como o Gilberto no mesmo patamar do Prato. Eu acho o Prato um dos melhores atacantes em atividade no Brasil. E acho que o São Paulo é favorito, muito favorito contra o Linense, e o Rogério Ceni deve mandar o time pra cima, que defesa não tem, mas o ataque do São Paulo é muito bom. Exatamente, defesa não tem, né? O São Paulo é a pior defesa, né, do Campeonato Paulista. O São Paulo consegue ser um dos melhores ataques e ter a pior defesa, né? Exatamente. É algo assim, muito louco essa história da defesa do São Paulo, né? É um time de extremos. Exatamente, né? O Rogério Ceni acaba sendo o oposto do Fábio Carille, né, que a gente comentou anteriormente. O Carille chegou ao Corinthians, né? Mesma ideia, assim, de técnicos novos, nova safra de treinadores, Rogério Ceni começando seu primeiro trabalho, o Fábio Carille também como técnico, né, começando seu primeiro trabalho. O Carille olhou pro time dele e falou assim, vou ter que arrumar a defesa, no ataque é embaçado. Então vou arrumar a defesa, vou fechar a casinha, vou evitar tomar gols, se a bola sobrar, meto caixa pra dentro, 1-0. É a filosofia do Corinthians. Já o São Paulo, não, é o contrário. O Rogério Ceni olhou pro ataque, trouxe o Wellington Nem, trouxe o Lucas Prato, tem o Cueva, tem jogadores que são muito bons, né? O próprio Gilberto, que tem a condição de elevar o ataque do São Paulo a um excelente patamar. Só que o Rogério Ceni fez o contrário, né? Ele falou, vamos todo mundo atacar, vamos todo mundo pra cima. Exatamente. E esqueceu da defesa. O São Paulo ataca, faz muitos gols, mas também toma muitos gols, né? Isso é um problema que o Rogério precisa consertar, principalmente no mata-mata, hein, meus parças? Principalmente em alguns confrontos chaves, assim, contra Ituano, Novo Horizontino, onde o time abriu 2-0 e depois tomou um empate no final, né? E eu concordo com o Gabriel, sim, né? Acho que a atitude do presidente do Linense foi meio equivocada. Acho que, pensando em dinheiro, assim, já que o clube passa um momento difícil financeiramente, né? Tem estádios no interior que dá pra mandar seus jogos. Vou citar alguns aqui. Você tem o Prudentão, que tem uma boa capacidade, Arena Barueri. Tem também Araraquara, também, que pode abrigar um bom público, né? Agora, Morumbi é mais ou menos falar assim pro São Paulo. Então aí a vaga. Ele abriu mão, né, do campeonato. Sim. Abriu mão do campeonato por questão financeira. Faltou ambição, né, na mente dele, né? E você, Rafão? Essa questão do... Claro, a gente já falou, né, do mando do São Paulo, né? Da inversão de mando, como muitos estão chamando. Mas especificamente do time do São Paulo, né? É um time que tem dificuldades defensivas e isso pode complicar agora nessa fase, né? Porque é uma fase de mata-mata. Se o caso o São Paulo acaba tomando gols, ele como mandante, a situação pro São Paulo se complica, né? E isso é algo que o Rogério Ceni precisa consertar nessa equipe, hein, Rafão? Exatamente, o Rogério já jogou com várias duplas e nenhuma deu certo. Jogou com Rodrigo Caio e Maicon e Douglas, que foi um zagueiro que chegou no ano passado e só teve oportunidades agora. Mas é ruim, né? É ruim demais. Jogava no Vasco. Enfim, sim. Você já falou que ele é ruim, né? Jogava no Vasco. Concordo com os parças aqui, né? A atitude do presidente da diretoria do Linense foi extremamente equivocada. Porque tirar o jogo do interior tira também o direito da torcida do time ir até o estádio, jogar junto, que isso traria uma certa dificuldade pra equipe de São Paulo. Mas enfim, já que isso foi determinado, né, vamos falar da parte futebolística, né? Falar do confronto. O Linense, ele pode ter um alento, porque o São Paulo, em todos os jogos do Morumbi, sofreu gols, né? Só não tomou gol em uma partida na temporada. Exatamente. No Campeonato Paulista. Então, o Linense, ele pode ter um alento nessa questão. Mas aí é que entra
a questão do histórico do Linense contra os times grandes. Perdeu pro Santos por 6-2 na estreia do Paulistão, aqui na Vila. Perdeu pro Corinthians na rodada passada 3-1 e foi goleado pelo Palmeiras, um jogo que o Linense também vendeu o mando de campo para Araraquara, perdeu por 4-0. Então, o São Paulo tem totais credenciais para se classificar. Mas se bobear na defesa, né, aí... Pô, mas o Linense é o bichão mesmo dos clássicos, hein? O Linense acabou se classificando exatamente por se dar bem contra as equipes não grandes, né? Exatamente. Contra os menores. Contra os grandes só tomou bordoada, realmente, né? Ô, Jeff, se você me permite, eu posso fazer uma declaração polêmica aqui, que a gente pode debater em outros programas. Ih, lá vem. Ih, rapaz. Hora de polêmica no Papo de Parça. Manda lá. Ó, pra mim o Cueva é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. Pra mim. Concordo com o Gabriel que pode ser tema pra outro programa, mas melhor do país, não sei, melhor do estado, eu concordo em questão de fase, né, o que ele vem jogando nesse começo de ano, mas melhor do Brasil, creio que não. O Diego vem jogando mais bola que ele no Flamengo, eu tenho essa sensação. Respeito sua opinião, o cara. próprio Diego Souza no Sport, não sei, meus parças Rafão, Catira, se vocês concordam aí com o que o Gabriel afirmou. Melhor meia do estado no momento, o Cueva é sem dúvida disparado. O Lucas Lima não vem jogando muito bem nessa temporada. O Jadson tá voltando da China, né? Tá voltando aos poucos. E no Palmeiras ali a gente tem bons meias, né? Mas nenhum que tenha se destacado nessa temporada. Então, Cueva pra mim é o melhor jogador do Campeonato Paulista, sim. Mas do Brasil, eu acho que tem outros meias que estão ali juntos ou até mesmo à frente, como o Diego no Flamengo, que esteve com a seleção brasileira. O Diego Souza, que a gente não era muito futebol nordestino, mas vem jogando muito bem no esporte, ocupando espaço, fazendo falso 9. São jogadores aí que a gente deve olhar também no futebol brasileiro. Eu concordo com o Gabriel. Acho que o Cueva tá jogando muita bola, sim, né? É o melhor jogador do Paulistão, sim. Só que eu dividiria esse posto ali com o Diego. Mas eu acho que o Cueva tá um pouco à frente do Diego, sim. Muito obrigado por concordar comigo, Catira. Então, parece que nós temos uma divisão aqui na nossa mesa. Como o Gabriel mesmo falou, né? Um assunto pra gente discutir, rediscutir, discutir mais uma vez. A gente tá só no começo da temporada, tem muita água pra rolar debaixo da ponte. Fechamos a conta do São Paulo neste Papo de Parça. Então, só relembrando, hein? São Paulo joga amanhã, 4 horas da tarde, contra o Linense no Morumbi. Linense e São Paulo no Morumbi. Você não está ouvindo mal. Linense e São Paulo no Morumbi. O Linense vendeu o mando de campo, jogará 2 vezes no Morumbi nestas quartas de final. O último jogo do domingo é o jogo do Palmeiras. O Palmeiras, o Verdão entra em campo contra o Novo Horizontino. Sobe o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luz... O Palmeiras, o Verdão joga contra o Novo Horizontino. O Palmeiras que vem de derrota no meio de semana. O Palmeiras perdeu de 1-0 da Ponte Preta, adversária do Santos de logo mais. Palmeiras que, apesar de ter jogado com o time reserva, acabou saindo derrotado, né? Mas mesmo assim garantiu a vaga como o primeiro colocado geral do campeonato e por isso vai enfrentar teoricamente o time mais fraco, né? O que se o pior segundo, não é isso, meu caro Rafão Nunes? Exatamente, Jeff. E o Novo Horizontino que tem uma curiosidade em sua classificação, porque o time ficou em 9º colocado e, na verdade, quem ocuparia essa 8ª colocação na classificação geral é o time do Mirassol, que estava no grupo do Santos e da Ponte Preta. Como o regulamento do Campeonato Paulista é um pouquinho doido, né? Podemos concordar com isso. Bem confuso, né? Exatamente. Tá pior, tá chegando aos pés o regulamento do Campeonato Carioca. Enfim, é uma coisa aí que deveriam colocar para as próximas competições aí, os próximos paulistões. Enfim, o time do Palmeiras joga amanhã às 7 horas da noite, né? Com a equipe do Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, no interior. E o Eduardo Batista vai mandar o que tem de melhor, né? A campo vai mandar todos os seus titulares ou o que tem lá à disposição, porque o Zé Roberto foi expulso na última partida, que é titular da lateral,
fez um pênalti bobo contra a Ponte Preta e acabou sendo expulso. E pelos lados do time do interior, destaque é o Nilson, grande Nilson. Aquele mesmo? O que ele fez? O que ele fez? Eu não estou lembrado. A torcida do Palmeiras gosta dele, né? A torcida do Palmeiras adora. Digamos que fez o gol pro Palmeiras, o gol que credenciou o Palmeiras a ganhar o título. Né? Fez o gol, porque se tivesse sido 2-0 pro Santos naquela partida da Copa do Brasil, o Palmeiras não teria revertido em casa. E aí o Nilson fez um gol, né? Um gol entre aspas. E aí vocês já sabem qual foi a história, né? 2 gols do Dudu, pênaltis, Fernando Praz batendo no último pênalti. E Palmeiras campeão. Exatamente. E se você me permite... Isso foi bem feito pro Palmeiras, né? Exatamente. O Palmeiras acabou... No ano seguinte, tendo um vexame total na Libertadores, saiu na fase de grupos. O Palmeiras foi um vexame na Libertadores do ano passado. Mas foi campeão brasileiro. Garantiu, né, o título da Copa do Brasil e foi pra Libertadores. Um vexame total, chegou o Cuca, não conseguiu salvar, mas depois foi campeão, né? Mas o que deu a vaga pro Palmeiras da Libertadores foi a Copa do Brasil. Aí foi lá e deu aquele vexame. Diga. Sobre a tabela do Paulista, eu não acho nada complicado. Eu acho que tem 4 grupos, 2 os melhores de cada grupo se classifica. Então, acho que a confusão, né, dessa tabela é porque os times que compõem cada grupo não se enfrentam, né? Então, assim, o Santos não tem um confronto direto contra a Ponte... Não teve um confronto direto contra a Ponte Preta para tirar pontos da Ponte Preta. O Palmeiras não teve jogo direto contra o Novo Horizontino. Então, acaba complicando um pouco e acaba acontecendo o que aconteceu com o Novo Horizontino, né? Acabou se classificando e, tipo, algum clube que foi melhor que o Novo Horizontino ou Mirassol acabou eliminado, né? Mas até aí se classifica os 2 melhores de cada grupo. Não é a classificação geral que determina quem classifica. Aí eu concordo, né? Mas é muito confuso esse regulamento do Paulista, na minha opinião, né? Eu concordo com o que o Catira falou no seguinte ponto, né? As equipes, elas não podem tirar pontos umas das outras, né? Então, por exemplo, o Santos e a Ponte Preta estavam no mesmo grupo brigando pela liderança. Ah, legal. Qual que é o duelo que vai determinar quem fica com a liderança? Não sei, o Santos tem que perder pro time do grupo A e a Ponte tem que perder pra alguém do grupo B. Mas agora eles se enfrentam nas quartas. Eles se enfrentam nas quartas agora. Esse que é o regulamento. Os 2 primeiros de cada grupo se enfrentam nas quartas de final. Não tem nada de confuso pra mim. Eu acho um regulamento feito por pessoas confusas. Eu não tenho dificuldade pra entender. Não, claro. A gente entende a situação, né, do campeonato, né? Porque já tá aí segundo ano aí essa loucura. Mas não dá pra falar que não é confusa, né? E falando do time do Palmeiras, a equipe do Verdão, que deve ir com força máxima, não é isso, Rafão? Deve jogar com força máxima. O desfalque certo é o Guerra, né? O Guerra tomou um soco no nariz, né? No jogo da Venezuela. O Guerra acabou saindo com o nariz sangrando, teve uma fratura no nariz. Provavelmente vai desfalcar o Palmeiras não só na partida deste domingo, como da partida da próxima semana, né? Onde o Palmeiras joga na segunda-feira. Então o Guerra é um desfalque certo da equipe do Verdão. O Palmeiras, que vai com força máxima do técnico Eduardo Batista, não tem desculpa pra colocar reserva, né, Rafão? Exatamente. O Palmeiras deve ir com Fernando Praz no gol, Jean na lateral direita, Mina, Vitor Hugo, que é a dupla titular, e Egídio ocupando o lugar de Zé Roberto, Felipe Melo, o Pitbull, Tietê, que volta de suspensão, Rafael Veiga deve ocupar essa vaga do Guerra, e o Rafael Veiga vem jogando muito bem nas chances que teve. Colocou uma bola na trave na quarta-feira, né? Exatamente. O Keno também deve ir a campo. Dudu volta da seleção. E aí fica a dúvida entre o William e Borja. Mas eu acho que ele vai optar pelo colombiano no ataque. Deve jogar com o Borja mesmo. Apesar do William vem fazendo gols na equipe do Palmeiras, né? O William, que é o artilheiro do Palmeiras nesse começo de ano. O William vive uma fase de artilheiro, né? Ele mesmo falava em uma entrevista durante essa semana que ele vive uma fase de artilheiro, mas concordo com o Rafão, acho que deve ir com o Borja. Falar de favoritismo aí é chover no molhado, né, meus parças? Exatamente. Principalmente pelo que a gente viu no meio da semana, a equipe do Novo Horizontino veio a Vila Belmiro jogar com o time reserva do Santos, mesmo assim tomou 3-1.
Eu acho que contra o time titular do Palmeiras vai ser meio complicado, né? Acho que, pra mim, o Palmeiras leva os 2 jogos. Vai ganhar os 2 jogos sim, com toda certeza. Né? Lá no interior, em Novo Horizonte, aqui no Allianz Parque, né? O Palmeiras é uma equipe já bem montada pelo Eduardo Batista, né? O Eduardo está ajeitando essa equipe ainda, né? Tá arrumando umas peças. Acho que deve com o Borja mesmo, que é mais jogador que o William, bem mais jogador que o William. E creio que vai despachar o Novo Horizontino e festa no chiqueiro. Olha, eu acho que o Palmeiras vai ganhar os 2 jogos sim, mas eu não boto essa fé toda que vocês estão botando, não. Eu tenho que ver como o Novo Horizontino vai jogar em casa. Porque lá eles têm a força do gramado lá, eu acho que eles conseguem dar um trabalho. Conseguiram dar um trabalho pro Santos no meio da semana, que cansaram no segundo tempo, mas eles começaram bem. Não, com o Nilson no ataque, difícil. Não, O Nilson, na verdade, ele não é titular dessa ele é equipe, reserva, né? Ele né? acabou atuando na partida do meio de semana contra o Santos, mas ele não é o titular. Fala, Rafão. São o Nilson, os dados do Nilson, ele tem 7 jogos no Paulistão e apenas 1 gol. Ele fez o gol na estreia do time do Novo Horizontino na vitória contra o São Bernardo por 3-2, né? E eu acho que eu concordo com o Gabriel. O Palmeiras é favorito, 99% de certeza que passe, mas a força da torcida lá em Novo Horizonte é grande, porque o estádio é muito acanhado, é próximo, e a torcida vai lotar, porque vai jogar uma partida de quartas de final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Praticamente a única chance do ano das pessoas daquela cidade verem um time grande jogar lá. Então, vai lotar, vai jogar junto essa torcida do Novo Horizontino. E o Palmeiras não vai ter vida fácil. Destaque positivo também para o Grêmio Novo Horizontino, que diferentemente do Linense não vendeu seu mando de campo, né? É uma partida em Novo Horizonte e outra em São Paulo, né? O Palmeiras deve jogar no estádio do Pacaembu, vai jogar no estádio do Pacaembu a volta, né? O Palmeiras na sexta-feira, que beleza, hein? Que data. Na próxima sexta-feira, então, o Palmeiras faz o jogo da volta no estádio do Pacaembu, porque o estádio do Palmeiras é aquela arena multiuso, né? Vai ter show de não sei quem lá, Justin Bieber. 2 shows do Justin Bieber. 2 shows do Justin Bieber. E tem um no meio da semana também, só que eu não lembro de quem é, mas vai ter mais 2 shows aí, se não me engano. Além dos 2 do Justin Bieber, vai ter mais 2 shows aí. Exatamente. Então o Allianz Parque comprometido para shows, né, não vai receber as partidas do Palmeiras, né? E tem uma curiosidade, se o Palmeiras chegar na final, provavelmente não jogue no seu estádio, né? Porque também tem evento marcado no Allianz Parque. Então pode acontecer isso, né? Do Palmeiras, se chegar à final, se for campeão paulista, comemorar fora do seu estádio, né? O que é uma pena para a equipe do Palmeiras, né? Um estádio muito bonito, por sinal, um belíssimo estádio. Tive a oportunidade de comparecer ao estádio. E é um estádio de primeiro mundo. Hoje assim, estarei que a gente lá, não vê, exatamente, que a gente não vê no Brasil praticamente, né? O Palmeiras veio com essa história das arenas, né? Junto com a história da Copa do Mundo, mas o estádio é próprio, né? O estádio do Palmeiras não foi construído por causa de Copa do Mundo. É um estádio do Palmeiras, lindíssimo, belíssimo estádio, mas não vai poder mandar o jogo na final se chegar até lá. Não é isso, meus parças? É isso mesmo. Bora pro E agora palpites? chegou o momento derradeiro deste programa. Ouvinte e torcedor da Rádio Boa Nova FM 96,3. Você conseguiu nos aturar até agora esperando os nossos palpites. Então, se você nos aturou até agora, fique mais um pouquinho e escute os nossos palpites. O que a gente acha que vai dar nessas primeiras partidas aí, no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Eu vou começar pela minha ponta direita, o polêmico corneteiro Gabriel dos Santos. Vou começar também na ordem dos jogos, viu, meus parceiros? Como a gente falou aqui desde o começo do programa. Então eu vou começar com Ponte Preta e Santos, jogo no Moisés Lucarelli, hoje às 4 da tarde. Gabriel? Eu acho que dá 1-0 Ponte. 1-0 Ponte. Rafael Nunes? 3-1 Ponte. Pra mim, 2-1 Santos. 2-0 Ponte Preta. Portanto, todos apostam na vitória da Ponte Preta. Eu aposto numa vitória do Santos por 2-1. Agora é a vez do Corinthians. O Timão vai jogar contra o Botafogo em Ribeirão Preto. E agora eu começo da minha ponta esquerda. Matheus Catira, Botafogo e Corinthians. 1-1.
Bom, como eu previ durante o noticiário do Corinthians, de ser um jogo chato, um jogo... Vai ser 1-1. Porque o Corinthians não faz mais que um gol dentro do jogo. Copiou o Matheus Catira, hein, querido? Que isso, hein? Que honra. 1-1. 2-1 Botafogo. Olha, Aposta na vitória do Botafogo, hein? Será que vai ter zebra? eu aposto em 2-0 pro Timão. 2-0 pro Corinthians. O Gabriel entende que o Corinthians vai quebrar a escrita e vai fazer mais de um gol em um Já jogo. quebrou no meio da semana, né? Fez 3? Mas fez. Há controvérsias. Agora é a vez do jogo do Tricolor, né? O jogo de mando único, praticamente. Vou começar pela minha ponta direita. Linense e São Paulo no estádio do Morumbi. Domingo, 4 da tarde, Gabriel dos Santos. Eu acho que dá 1-1 esse jogo. Rafão? 3-2 São Paulo. Pra mim, 3-1 São Paulo. 4-1. 4-1 São Paulo, Catira mais ousado, aposta numa goleada do Tricolor pra cima do Linense. Então, São Paulo e Linense, 4 da tarde do domingão. E por último, o Palmeiras, que joga em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Palmeiras e Novo Horizontino, ou melhor, Novo Horizontino e Palmeiras da minha ponta esquerda, Matheus Catira. Palmeiras 2-0. Pra mim, Palmeiras 2-1. O Grêmio Novo Horizontino ainda chega a fazer um gol. Posso ser mais ousado? Manda, Rafão. 1-0 Novo Horizontino. Rolou. Opa! Rafão apostando em todas as zebras. Eu vou ser um pouco ousado também. Eu acho que dá 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras, enquanto aposta numa zebra, outro aposta em um placar elástico. Então é isso, meus parceiros. Anotaram aí nossos palpites? Nos cobrem na semana que vem, né? Vamos ver aí quem que acertou. A gente vai fazer um ranking, né? Vamos ao longo do fazer ano. um ranking ao longo do ano. Quem acerta mais palpites, o melhor palpiteiro deste programa será ovacionado ao final do ano. É isso aí. Muito obrigado, Gabriel dos Santos. Valeu, Jeff. Valeu a todos os ouvintes aí da Rádio Boa Nova. E até a próxima. Valeu, Rafael Nunes. Muito obrigado, Jeff. Valeu, Gabriel. Valeu, Catira. E a todos os ouvintes que ficaram até agora conosco escutando o Papo de Parça. Matheus Catira, tamo junto. Opa, é nóis. Até a próxima, parças. E até a próxima, ouvinte da Rádio Boa Nova. Até o próximo sábado. É isso, meus parças. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Obrigado por nos ouvir durante essa pouco mais de meia hora, ouvir palpites, ouvir comentários, ouvir cornetas, polêmicas. E é isso que tem pra até o final do ano, né? Então, se você tem a sua sugestão, se você tem o seu comentário, se você tem a sua crítica, pode mandar pra Rádio Boa Nova, a gente vai ler a sua crítica e, na medida do possível, a gente vai atender, né? Porque nós somos um programa democrático que lê as críticas e faz o possível pra atender. Se não atender também, paciência, né, meu caro ouvinte? Muito obrigado, um bom sábado pra você, um bom final de semana e até semana que vem!